Você que vive em Itajaí ou tem algum vínculo com a cidade, tem interesse em conhecer os detalhes da política local? O Fala Vereador apresenta o conteúdo ideal para compreender o que pensam e como atuam os atores políticos que votam as leis e fiscalizam as políticas públicas da cidade. E hoje participa conosco o vereador do PL, Adão Bittencourt. Vereador, um prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Boa tarde, Maurício, Fernando, Samuel, Vinícius, que são os que estão no meu campo de visão aqui, né, e os que estão nos bastidores também. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. E a expectativa para esse ano legislativo de 2026? As expectativas são boas, né, já foi um pouquinho mais preocupante, mas elas estão melhorando, né? Hoje nós vemos o nosso pré-candidato que nos representa na direita, conservador, o Flávio, aumentando nas pesquisas. No Estado, temos uma boa segurança. A deputada Ana, que eu apoio, que eu represento aqui, tem um bom curral eleitoral, vamos chamar assim, né? Foi a candidata mais bem votada no Estado do ano passado. Só perdeu para uma deputada federal, que foi a Detone, que agora vai vir para o Senado. Então, a probabilidade é que ela seja mesmo assim a mais bem votada. E somando a isso ainda, o número de candidatos à federal eram menores do que candidato estadual. Então, na proporção, a Ana foi ainda mais bem votada do Estado. E temos a expectativa, né, eu acredito, não sei como é que vai ser, está ainda em conversação, em andamento, a pré-candidatura do Rubens à federal. Então, que é o nosso vice-prefeito, está fazendo um excelente trabalho. Então, as expectativas são bem boas, Maurício. Estou à disposição aí do partido para trabalhar. E qual a repercussão desse pleito em nível nacional e estadual aqui no município de Itajaí? É a reorganização dos grupos políticos e também daí, de repente, das propostas do que vai ser feito para a cidade, como é que vão ser feitas as alianças e as articulações políticas para a vinda de recursos? O contrário também é verdadeiro, tá, Maurício? Porque a política de Santa Catarina e Itajaí, a forma que ela é feita, ela representa um modelo para o país. Nós estamos no melhor estado do Brasil e estamos na melhor cidade do estado. Então, quer dizer que a política que está sendo feita aqui está dando certo. É bem verdade que o formato que estão, na tua pergunta, que são as articulações que estão acontecendo lá, vai repercutir aqui, é fato. Mas o governador Jorginho Melo tem conseguido, né? Houve aí um impasse um pouco desagradável, a gente não gostaria de perder o Amin ali, não sei ainda para que lado o Amin vai, mas numa conjuntura nacional que o PP, a coligação ali vá para o PSD, por exemplo, aí o Amin aqui pode ir para o João Rodrigues, se o João Rodrigues realmente concretizar a sua candidatura. Então, isso pode trazer um certo prejuízo para nós, inclusive aqui em Itajaí, porque a gente gostaria de ter o Amin como parceiro, né, na nossa eleição. Mas vamos aguardar um pouquinho, acho que ainda tem alguma água para rodar debaixo da ponte aí e as coisas entrar no eixo e se encaminhar bem aqui para nós. Como líder do governo na Câmara, o senhor acredita que a pauta enviada pelo Executivo Municipal deve andar tranquilamente na casa? Eu acredito que sim, até porque como o prefeito Robson e o vice-prefeito Rubens, eles pensam muito parecido, né? Não vou dizer igual, mas muito parecido com o que a gente acredita e são muito flexíveis, né? Se chega alguma coisa que desagrada a casa, eles ouvem, é discutido e tal. E o presidente da casa, o Fernando, tem sido também um excelente presidente, está conseguindo articular bem, né, na casa, mesmo com a oposição. O que eu vejo, assim, a facilidade nesse aspecto, o Maurício, aqui, e eu tenho traduzido o governo Robson e Rubens em 3 palavras, né, resumido até, que são sérios, céleres e humanos. Então, quando você vê, eles vêm aqui, alguém do executivo, um secretário, uma secretária, vem aqui no plenarinho, vem apresentar para os nossos vereadores as condições, os projetos, raramente tem uma objeção. Tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que é normal, mas
assim, o escopo principal do projeto, ele é bem aceito. Por quê? Porque é pensando no bem-estar da sociedade e a situação e a oposição quer o bem-estar da sociedade, então, da cidade de Itajaí. Então, eu acredito que está indo bem e tem que continuar assim. Vereador, o senhor tem uma proposta para alteração da legislação que diz respeito ao Código de Obras e Edificações do município de Itajaí. O senhor quer que as construtoras que estejam realizando uma obra coloquem ali o equipamento adequado, chamado de fumível, para poder puxar ali a fuligem da obra, né, e todo o resíduo. Perfeito. Mas é uma exigência legal já existente para esse tipo de edificação em outros municípios, no estado ou no país? Ou o senhor surgiu de alguma outra demanda? Na verdade, assim, eu nem pesquisei se há, porque veio uma demanda da população. Então, moradores de prédio, de edifício vêm, porque alguns prédios, algumas edificações em Itajaí, a chaminé da churrasqueira, porque alguns a área de serviço, ali, salão de festa, fica em cima, né, no terraço. Aí não tem problema. Mas aquelas que estão embaixo, então essa fumaça e esse fuligem, ele acaba atingindo os moradores mais próximos da chaminé. E tem pessoas com deficiência até respiratória, com problemas respiratórios, e tem afetado bastante. Então tem trazido um desconforto, inclusive, no próprio prédio. Então qual é a ideia? A ideia é que haja a readequação, tanto dos já construídos, quanto dos que estão para construir, para que não haja esse infortúnio, né? Imagina, para quem não mora no prédio, imagina você, lá tem uma casa de 2 pisos e alguém que tem uma casa no térreo apenas. E a chaminé, né, da casa está direto na tua janela ali, jogando ali a fumaça, a fuligem. Então é um desconforto, é um problema, né? Então é só para readequar essa construção para que não haja infortúnio para nenhum morador. Que a atividade em uma unidade habitacional não interfira, né, na saúde da outra unidade. Então não é nada grave, assim, nada, é só uma readequação mesmo, porque está tendo alguns atritos já existentes. Mas a viabilidade legal dessa proposta, vereador, será que ela vai se consolidar, uma vez que pode ter que implicar em um investimento por parte ou do morador ou da construtora? É que quando o vereador não pode fazer uma lei que onera ou o município, né? Mas o privado não tem problema, né? Vereador, o senhor também é autor do projeto de lei ordinária número 10 de 2026, que institui o programa municipal do voucher educacional no município de Itajaí. O senhor pretende oferecer o quê para os estudantes? Eu vi que o público-alvo são estudantes de baixa, em vulnerabilidade social. Sim. Nós temos um problema em Itajaí que talvez, por isso que a gente está em estudo ainda, está elaborando o projeto, porque desde 2011 nós não temos nenhuma escola edificada. O prefeito Robson tem feito um excelente trabalho nesse aspecto. Eu acredito que entre creche e escola, este ano a gente consiga entregar aí umas 3, 4, talvez até mais, tá? Bom se não precisasse, mas só para ter uma ideia, Maurício, o prefeito ele fez um trabalho, em parceria inclusive com o governo do estado, que o 9º ano nós não tínhamos como comportar o 9º ano na rede municipal. Então o prefeito Robson foi até o governador e pediu: governador, empresta algumas escolas para nós, para absorver esse 9º ano, porque quem está entrando no 1º ano não tem onde colocar, porque está saindo menos gente do que entrando, está entrando mais gente do que saindo. Então quem saiu para o ensino médio, o número é menor do que quem entrou lá no 1º ano. E aí o governador aceitou, foi feito, foi mais ou menos ali equilibrado as vagas, só que quando iniciou as escolas, aproximadamente 400 vagas faltantes. Tá, mas como? Foram ver o que estava acontecendo, foram moradores novos que chegaram. Então vai fazer o que com esse pessoal? Esse pessoal tem que estudar. Então o voucher é para o prefeito ter essa a tranquilidade em contratar vagas, tá? E dando prioridade justamente para essas pessoas de baixa renda, porque quem tem renda não precisa. O pai que vai lá e pague o estudo do filho. Mas o de baixa renda não. Tá? Dando preferência para quem já é de Itajaí. Escolas particulares que já atuam no município de Itajaí. Sim, e também
moradores, de preferência, que já habitam, né? E não vai vir para cá para estudar para ganhar essa, vamos dizer assim, essa benesse, né? Vereador, esse voucher também pode futuramente se estender a outros tipos de compra do material, uniforme escolar, porque escolas particulares geralmente já têm um planejamento que inclusive é diferente, que o próprio aluno banca. Justo, E é diferente do município, né? Então o uniforme que você citou, né? Então ele vai ter que comprar. Então o voucher vai ajudar, né, nesse aspecto também, né? Vereador, o senhor tem um projeto de lei também que ele trata a respeito de incentivos, né? O senhor ainda está estudando, na verdade, né, a possibilidade de incentivos para empresas locais oferecerem políticas funcionais aos seus colaboradores que promovam a valorização da família, a integração da família, práticas entre as famílias, vereador. Como é que está a elaboração dessa proposta e quando que o senhor pretende apresentar aqui na Câmara de Vereadores? O quando ainda vai ser esse ano, com certeza, de preferência do primeiro semestre ainda, mas o formato, Maurício, é o seguinte, é um selo familiar para que a empresa, a maior assistência possível que ela der para a família, seja a amamentação, a condição para a mãe amamentar, sair para amamentar os filhos, ou uma creche que ela faça uma creche na empresa. Eu gosto de usar muito o exemplo da Gomes da Costa, que hoje é a Nauterra, porque é a maior indústria de Itajaí e que emprega quantidade maior de mulheres, e mulheres, umas gestantes e outras já mãe que amamentam, né? Lactantes e tal. Então, assim, tudo que eles fizerem em favor da família, desse pessoal, políticas públicas para essas mulheres, para essas crianças, de repente fazer um prédio lá, fazer uma creche da empresa, uma parceria público-privada. Então, tudo que elas fizerem, elas vão ganhar um selo. E também abatimento dos impostos. E também, na concorrência, vamos imaginar que elas querem prestar um serviço para a cidade, ou estão concorrendo com alguém ali, um evento que vai fazer ou qualquer coisa, e deu empate, por exemplo. Fez a licitação, abriu, deu empate. Quem que vai favorecer? Aquela que tem o selo familiar. Entende? Então, lá na Marejada vai fazer lá, quem quer fazer a Marejada? Vamos supor que a GDC ou qualquer outra queira fazer a Marejada. E tem uma outra empresa que também queira fazer a Marejada. Foram lá, fizeram a licitação e ambos têm a mesma proposta. Quem que vai levar o critério de desempate? Quem tem o selo familiar. Então, eu acredito que pensando na família, pensando na... Então, um incentivo tributário, fiscal. Perfeito. E um incentivo também de preferência. Perfeito. Em alguns projetos públicos, alguma participação e concorrência pública. Perfeito. E sem contar que, tendo esse selo familiar, a repercussão que vai ter de credibilidade, né? Isso em termos gerais, porque hoje o selo ele tem muita valia nesse aspecto, né? Inclusive até para exportação e coisas do tipo, né? Tem algum setor empresarial? O senhor pretende algum critério também para poder participar? Ou o senhor pretende deixar mais aberto? Assim? Não, o critério é o mais aberto possível, né? Quanto mais pessoas, quanto mais lojistas participarem, melhor ainda, né? Esse ano, então, vai para a pauta. Eu acredito, eu quero que sim, né? Vamos torcer que sim. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador do PL,
Adão Bittencourt. Bom, vereador, tem uma lei que tem a origem num projeto de lei de sua autoria. É a lei número 7.892 de 2026, que proíbe a utilização de recursos públicos para eventos, publicações e serviços que incentivem, de forma direta ou indiretamente, a sexualização de crianças e adolescentes. Quando a lei tramitou, foi votada, a gente conversou, fizemos reportagem a respeito, mas eu queria que o senhor contasse aqui como é que surgiu essa ideia e se ela vai ter, agora como lei, viabilidade de sua aplicação ante o cenário, né, de ter que observar cada tipo de produto que está sendo contemplado com recursos públicos. Obrigado, Maurício, pela pergunta. Primeiro quero agradecer até os pares, né, mesmo da oposição, foi uma aprovação unânime, porque a ideia veio mesmo antes da campanha, mesmo antes até de pretender ser candidato. É a proteção das crianças e dos adolescentes. E eu tenho dito frequentemente em plenário que são duas camadas que precisam ser protegidas, que é a camada do infanto, juvenil, e os idosos. E nós que somos intermediária, a camada intermediária, é que temos aí então a obrigação de proteger essas camadas. Por quê? Porque pela saúde que temos, pela disposição que temos, pela experiência que temos. Então, o idoso ele até tem a experiência, mas não tem a disposição, né, e às vezes não tem a saúde suficiente. Isso, claro, que a gente está falando em termos gerais, né, porque às vezes tem um na camada média que também está doente, mas em termos gerais é assim. Então, esse projeto é para justamente salvaguardar as crianças e adolescentes com base na lei do ECA, inclusive. Tá? Não é uma coisa da cabeça do Adão. O ECA já diz isso, a Constituição já diz que as crianças e adolescentes, a família precisa ser protegida. Então, a criança, ela pode pensar em sexo? Não. Ela vai pensar lá, natural, mas ela não deve ser incentivada a isso. O adolescente é a mesma coisa. A Ana Carolina Martins tem falado muito aqui, ela está preocupada porque que hoje em dia adolescentes de 13, 14 anos grávidos, uma quantidade enorme. Por quê? Exatamente por causa da sexualização infantil. Então, a exposição, através da propaganda e eventos de sexualização, para induzir o infanto, então, quanto mais cedo se faz isso, mais cedo vai ter a menina grávida. Não tem como. Tá? E a gente não quer isso. E não estou falando aqui nem como religioso, estou falando uma questão lógica da vida. Como que uma menina aí de 12, 13 anos vai ter condições de cuidar de uma casa se ela não tiver uma orientação dos pais para ajudar, um auxílio? Mesma coisa, um menino. Como é que um menino de 12, 13, 14 anos vai ter condições de sustentar um filho com uma menina de 12, 13 anos? Não tem como. Tá? Então ele tem que já ter a sua profissão, já tem que ter o seu trabalho, tem que ter uma estrutura, né, para poder, não só psicológica, estou falando psicológica principalmente, mas também financeira. Como é que ele vai sustentar? Como é que a mãe vai ter condições, uma menina vai ter condições, se não tiver o apoio? E aí, geralmente, é numa família desestruturada, né? Em que já não tem mais o pai, já não tem mais a mãe, e aí pior ainda, porque a mãe agora está trabalhando para sustentar a casa e essa menina grávida, agora a mãe tem que cuidar de uma criança adolescente e de um neto, uma criança, né? Então, a ideia é essa, Maurício, é proteger o máximo possível que tiver no nosso alcance, tá? E punir aqueles adultos que eram para estar protegendo nossos infantes, então, incentivando a sexualidade precoce. Vereador, mas a classificação do que é sexualização de crianças ou não, ela tem um parâmetro, e esse parâmetro é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Perfeito. É isso? Perfeito. Não estou inventando a roda. O parâmetro já está lá. Não vai ser uma avaliação subjetiva do município para dizer... Não, já está lá, o município vai usar o que está lá no ECA, diz, não, isso aqui você está... Né? Até porque hoje, porque a gente não está pensando só hoje o prefeito não vai fazer isso, porque o prefeito tem essa consciência, mas depois que esse prefeito sair, que vier outro, então ele poderia ter a hipótese dele querer incentivar, não, peraí, esse evento você não pode fazer, e se fizer vai ter consequências. O vereador também prevê uma multa ali para quem descumprir de 2 a 20 unidades fiscais do município, que hoje é aproximadamente pouco mais de R$500,
até um pouco mais de R$5.000. Uma multa salgada. Né? E tem que devolver ainda a captação. A pessoa foi lá, devolveu, captou o valor para fazer o evento. Então, o Adão quer fazer um evento do Dia das Crianças. Então, vai lá, capta do município, né, um evento social. Tá, mas o Adão não disse que ia fazer a pornografia, senão o prefeito já... Mas lá no evento social, o Adão captou lá R$100.000. Aí foi lá, fez o evento, mas no evento o Adão expôs lá cenas pornográficas, fotos, enfim, vídeos, tudo que induz a sexualização para as crianças. Foi constatado que realmente, com base no ECA, aquilo é crime, a pessoa vai ter que devolver os R$100.000 e ainda pagar as multas. Vereador, Desculpa um pouquinho, ainda vai ficar, salvo engano, tá? Se a mente não me trai aqui, são 5 anos sem poder captar novamente recursos. Fica indisponível para buscar recursos dentro do município. Vereador, uma outra preocupação sua que nós estávamos conversando antes é com relação à infraestrutura dos espaços públicos de Itajaí. Itajaí cresce rápido, se desenvolve rápido e adensa a população de forma também muito acelerada. Há um adensamento demográfico no município de Itajaí e isso gera também um uso dos espaços públicos que são... Itajaí ainda tem poucos espaços públicos de lazer, de recreação, sim, de uso coletivo. Sim. E isso daí acaba acentuando com o crescimento acelerado e desgastando os equipamentos públicos. Seja de academia, né, ao ar livre, seja dos espaços de acessibilidade, de convivência. Vereador, como é que o senhor tem ali uma indicação pedindo a reforma de uma praça, da Praça Pedro Manuel Rescaroli, no bairro Cordeiros, junto com outras indicações para a revitalização de outros espaços públicos. Como é que o município vai dar conta de tudo isso, vereador? Porque dá para fazer licitação para empresas assumirem a reforma, dá para ter também uma parte de servidores do Poder Direto, do Poder Executivo, mas mesmo assim é de forma acelerada que os espaços públicos estão ficando depreciados. Vereador. Nós aprovamos nessa casa uma lei extraordinária, que é o naming right. O que é o naming right para quem, né, de repente, que negócio é esse, tá? Por exemplo, o Maurício tem uma empresa, a empresa Maurícios Limitada. E aí você quer fazer propaganda com o nome da tua empresa. Tu vai adotar essa praça. Tá? Tu adota a praça e você vai cuidar dessa praça e lá você vai explorar a tua empresa, o nome da tua empresa lá na praça. Tu pode fazer a propaganda lá, isso é um dos meios, né? Que eu acho que é excelente, não só praça, com qualquer equipamento público, vamos chamar assim, que eles poderão adotar, a empresa pode adotar, a empresa privada. Tá? E, claro, a fiscalização, porque uma das funções do vereador é fiscalizar. Por mais que eu seja da base, eu tenho que, no mínimo, o prefeito aqui. Alguém me chamou aqui, eu passei aqui e vi que precisa de reforma, então precisamos reformar. Também, em alguns espaços públicos, não necessariamente praça, se tem ali uma cobertura, se tem um prédio, como o céu ali, por exemplo, aqui no São Vicente, o vereador também pode destinar alguma verba impositiva e pode estar ajudando, tá, a restaurar esses espaços públicos. Como o ano passado, as coisas estavam muito abandonadas, a gente focou muito nas escolas e nas UBS. Esse ano também, não só, tá, mas a gente deu bastante ênfase, as minhas emendas principalmente foi mais para a UBS, propriamente dito, para a escola este ano. Mas do ano que vem em diante as coisas já começam a melhorar um pouquinho nessas questões, porque a gente já está resolvendo muitos problemas, né, das escolas e das UBS. Então, como vai diminuindo, o vereador também vai poder destinar, principalmente associações e tal, essas verbas para ajudar essa restauração. O prefeito não precisando restaurar esses prédios públicos, sobra dinheiro para restaurar daí as praças. O naming right, por exemplo, os pontos de ônibus podem ser muito explorados, os pontos de ônibus, que daí o prefeito também não vai precisar gastar dinheiro com essa manutenção. Itajaí, até nós estávamos comentando aqui, Itajaí é uma cidade muito chuvosa.
E para quem não sabe, a chuva ela é muito ácida, né? Então, tudo que é de metal que recebe a água da chuva, ela deteriora muito rápido. Então, realmente precisa de muita manutenção. Mas aos pouquinhos a gente vai resolvendo, Maurício. E também o município tem que fazer um planejamento para ampliar o número de espaços públicos, não é verdade? Não, com certeza. Está aumentando. Assim, eu falei ainda há pouco no primeiro quadro, Maurício, que Santa Catarina e Itajaí são referências para o Brasil. Por isso que as pessoas vêm para cá. E aí, automaticamente, aumenta, né, a quantidade demográfica, né, da população, a área demográfica, e aí nós precisamos resolver o problema. Desembarca aqui mais de 1.000 pessoas por mês, né, ou quase 1.000 pessoas mensal. Então, e onde é que a gente vai colocar esse pessoal? É escola, é UBS, é hospital, é moradia, é estrada, é mais carro na estrada. Então, a gente tem alguns projetos, inclusive falei ontem com o prefeito a respeito dessa parceria público-privada, que eu acabei de falar contigo ali da GDC, por exemplo, a Neoterra, que é um projeto ali do selo familiar. Se ela ter uma creche lá, a empresa fez uma creche, a pessoa que mora lá no Santa Regina, por exemplo, a mãe que mora lá, ela não precisa, ela e o pai, ter 2 veículos na estrada, um para levar o filho na creche e outro para ir buscar. Não, ela pega o filho, vai até a empresa, deixa ao lado da empresa, vai trabalhar depois, de ônibus isso, né? De ônibus ela pode fazer. Isso incentiva muito, inclusive, o transporte público, Maurício. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o último bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio da TV Câmara o vereador do PL, Adão Bittencourt. Bom, vereador, o senhor também tem as suas emendas impositivas que no ano de 2026 estão em torno de 50% maiores do que em 2025. São valores bem expressivos, R$ 752 mil para entidades em geral e R$ 752 mil para o serviço de saúde do município. Quais foram os critérios para a destinação dessas emendas, vereador? Antes de responder, de repente vocês fazem o corte aí, né? Soraya entregou aqui que o Maurício está de aniversário hoje, dia 12 de março. Tá? É uma particularidade, meu filho está de aniversário hoje também, meu filho mais velho. Dia 12 de março. Parabéns, Maurício. Obrigado, tá? Pelo seu aniversário. Os critérios são as necessidades, tá, Maurício? As necessidades. Tem 2 necessidades. O qual que sejam iguais, equivalentes à necessidade, tá? O qual que vai atender mais pessoas. Entende? Então, são poucos critérios, mas em termos de... Eu olho sempre para o humano, o indivíduo. Tá? Muita gente pensa apenas no ganho eleitoral, ganho político. É interessante deixar bem claro isso, que as emendas que eu destino para pessoas até que não são minhas indicadas, né? Não tenho nenhum problema em relação a isso. Pessoas que não trabalharam para o Adão e nem vão trabalhar, mas o Adão não tá pensando nisso. Qual é o setor mais necessário, mais necessitado? Me procurou também, porque o vereador não consegue achar todo mundo, né? Tem gente que te procura antes e aí você acaba formando compromisso. Então, mediante a isso, para quem não sabe, as emendas 50%, no mínimo 50%, ela pode ser mais, mas no mínimo 50% tem que ser para a saúde, e aí o outro 50%, né, para outras entidades, como o esporte, e eu tenho ajudado bastante o esporte também, Maurício, porque eu vejo que esporte é saúde. O senhor enviou para a Renal Vida, da saúde, né? Sim. Para 4 unidades básicas de saúde
na verdade, para 5 unidades básicas de saúde, né? Costa, São Roque, Votorantim e São João. E também para a Secretaria de Saúde, para o setor de administração material. Vereador, o que o senhor ouviu da gestão das UBSs que estavam tão necessitadas assim de recursos para projetos específicos? Alguns veículos, né? Outros equipamentos, como, por exemplo, na secretaria, coisas simples às vezes, cadeiras, computadores, né? Móveis e tal, que tenham que quando você destina a emenda impositiva, aquele equipamento vai ficar para onde você destinou, ninguém pode tirar de lá. Diferente de quando é da Secretaria da Saúde, eu vou falar do automóvel, por exemplo. Se eu destinar para a Secretaria da Saúde, ela coloca na UBS que ela quiser. Se eu destinar lá para o Votorantim, aquele carro é do Votorantim, não tem como tirar de lá. Né? Rio Bonito, mesma coisa. Tá? Então, conforme a necessidade do local, que a Secretaria, infelizmente, não conseguiu abraçar a todos, mas com a benesse do prefeito aí para os vereadores, e eu quero parabenizar o prefeito, até falei isso para você ainda há pouco, que o governo federal ele faz uma barganha. Se você não votar o seu projeto, ele não dá emenda impositiva. O prefeito Robson não trabalha com a oposição assim aqui. Todos os 17 vereadores, situação e oposição, ganham o mesmo valor e são livres para destinar para onde querem. Então o prefeito não cobra, não, você só vai receber, né, a tua emenda impositiva aí da oposição, se você votar o projeto do prefeito. Isso não acontece. Tá? Então quero parabenizar aqui o prefeito por essa atitude. O senhor também escolheu algumas entidades que trabalham com esporte, como Marcílio Dias, como o Centro de Treinamento Barossi, entre outras, né, vereador? A demanda de esporte de Itajaí... Cruzeiro, são vários, né? As demandas de esporte aqui em Itajaí, das entidades que atendem também a população e também tem muitos projetos sociais, elas têm sido muito no que diz respeito à infraestrutura? Também, mas não só. Por exemplo, a LIFA, eu patrocino o campeonato inteiro, tá? Porque eles não têm campo, tem que alugar o campo. Aí eles contratam os juízes, né? Tanto auxiliar quanto o principal. Eles contratam profissional da saúde, tá? Eles contratam ambulância. Então, não deixa de ser infraestrutura, mas não é necessariamente só o campo ali, o ginásio, coisa que eu valha. Tá? E uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, Maurício, depois que eu cheguei à Câmara de Vereadores, é o potencial esportivo de Itajaí. Assim, em todas as modalidades, inclusive. Tá? Esse ano eu não contemplei, até porque não me procuraram, mas o ano passado, por exemplo, eu contemplei o patins. Tá certo? Foram, acho que, R$60 mil, se não estou equivocado, para o patins. Então, assim, Itajaí realmente, seja no patins, seja no judô, seja no futebol, seja no handebol, seja na natação, né? O Leandro Donato tem feito um trabalho espetacular em relação à natação de Itajaí, né? Eu parabenizo ele, sempre menciono isso. Não tenho vaidade, não tenho ciúme em citar o nome. Eu acho que cada um precisa, tem a sua área, tem o seu nicho e tem que trabalhar em favor da cidade de Itajaí. O mais importante é o itajaiense ser beneficiado. Vereador, o senhor também articulou emendas parlamentares com a deputada Ana Campaiolo e com a deputada Júlia Zanata, a Ana estadual e a Júlia federal. Vereador, como tem sido esse diálogo para trazer os recursos para Itajaí? Porque da mesma forma que o senhor, por ser do mesmo partido, vai lá e busca essas emendas, briga, a demanda de Itajaí é urgente, ela tem um número de X de pessoas que precisam e tal. Como é que tem sido isso? Porque tem outros políticos de outras regiões e outras cidades também fazendo esses pedidos, vereador. Então, Maurício, obrigado pela pergunta. E isso é uma questão que a população, bom se toda a população de todo o Brasil soubesse disso, porque isso não é uma função do vereador, não é prerrogativa do vereador. O vereador não tem como obrigação, não está lá escrito, não, o vereador tem que fiscalizar, tem que legislar, tem que propor e tem que buscar recursos, né? Não é uma obrigação, a gente faz por uma obrigação moral, não por uma obrigação legal. E eu tenho sido muito agraciado
em relação a isso, tanto com a deputada Ana Campanholo, que mandou mais de 4 milhões só para as estradas do interior, foram 2,5 milhões. Para a saúde, mais 1 milhão, que eu estou pedindo para a nossa reforma lá da nossa UPA Cordeiros, eu acredito que saia, né, alguma coisa esse ano. A deputada Júlia mandou 1 milhão, sendo 500 mil para mim e 500 mil para a vereadora Liliane. Acabamos de ganhar também mais 1 milhão da ainda deputada federal Carol Detone, mais 500 para a Liliane, mais 500 para mim. Para a gente só que a maior parte desses valores também são para a saúde básica, tá? E já estou articulando, já estou pedindo aí, se Deus quiser até, não sei se vou ganhar, mas vou pedir 10 milhões de verba federal para Itajaí. Vamos ver se a gente consegue, porque a gente está aqui para servir a população e a articulação na esfera federal não deixa de ser, tá, importante e prioritária até, porque o dinheiro está lá. E a importância de nós elegermos um deputado federal de Itajaí, porque aí vamos ter aí muito dinheiro para o nosso deputado aplicar aqui em Itajaí, que hoje nós não temos, né? Vereador, obrigado por aceitar o convite, participar conosco do programa. Desejo um excelente ano de 2026 aqui no trabalho na Câmara de Vereadores. Obrigado, Maurício, sempre muito respeitoso, né? Você, toda a equipe, né? Dando essa oportunidade para nós também. Estou sempre à disposição. Precisar de nós, o Gabinete 309. Tá bom? E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!